Vamos dar um geral sobre o Prigozhin para a nossa audiência entender quem era o Prigozhin. O Prigozhin era um bandidinho que surgiu no final da União Soviética, a União Soviética desmoronando já na miséria ali nos anos 80, sentindo a pressão do governo Reagan, que criou a Guerra nas Estrelas, criou uma corrida armamentista no espaço, e a União Soviética tentou acompanhar, a economia deles já estava muito combalida, já tinha dado todas as merdas que podem dar quando você viola regras básicas da economia, e o Prigozhin surge nesse contexto como um bandidinho, batedor de carteira que acaba preso. Era um bandido de rua comum, ladrãozinho, foi preso. Ele cumpre a pena dele, sai e junto com a mãe dele ele monta um negócio de carrinho de cachorro-quente. O negócio de carrinho é basicamente comida de rua russa. A comida era mais ou menos boa, ele faz um troco e aí ele entra no negócio do puteiro. Ele monta um inferninho. E era um inferninho com comida. Quem que começa a frequentar esse inferninho dele no início dos anos 90? O então assessor do prefeito de São Petersburgo, Vladimir Putin. Putin vai no inferninho, curte a comida, leva o prefeito junto, aí eles dão um rebranding no negócio do Prigozhin. Imagina o Putin. Com um mafioso, eles precisavam de laranjas. E o Prigozhin caiu como uma luva. Era um bandidinho comum que eles poderiam controlar, lavar dinheiro, e o Prigozhin começa a ganhar inúmeros contratos na prefeitura de São Petersburgo. Começa aí uma longa amizade com o Putin. Em 96, o então prefeito é Anatoly Sustak, que era o prefeito de São Petersburgo, perde a reeleição. O Putin já era vice-prefeito dele nessa altura. O Putin fica sem emprego, vai trabalhar, o Putin cai para cima. De vice-prefeito de São Petersburgo, ele vira assessor direto do então presidente russo Boris Yeltsin. E a partir de lá começa a ascensão meteórica dele, primeiro-ministro, já no fim, quando Yeltsin estava lá corroído de cachaça, passando várias vergonhas em público, e depois presidente. O Putin leva o Prigozhin para o centro do poder em Moscou. E aí o Prigozhin passa a ser laranja do Putin em inúmeros negócios, sendo o principal o de catering, fornecimento de comida para o exército russo. Contratos bilionários de catering, e todo mundo na Rússia sabe que o Prigozhin não existia. Era um bandidinho comum, dono de puteiro, que o Putin estava usando como laranja. Era, para trazer para a linguagem ocidental, era o CEO do império mafioso do Putin. Ele tocava os negócios que o dono era o Putin, ele era só o CEO, o agente executivo ali no dia a dia. Depois desse negócio de catering dar muito certo, o Putin avança para outras frentes. A primeira famosa, que tornou o Prigozhin famoso aqui no Ocidente, foi a tal da fábrica de Trolls. Ficou muito famosa na eleição de 2016 nos Estados Unidos, com os democratas acusando a fábrica de Trolls russa, a Farm Troll russa, de ter manipulado a eleição em favor de Donald Trump nos Estados Unidos. Com memes, com perfis fake, com fake news. Começa toda uma histeria. Não foi, mas levou à fama. Em 2014, ele havia fundado um outro negócio, uma tentativa do Putin de copiar o modelo americano. Era uma empresa de segurança, os famosos PMCs. São grupos mercenários modernos. Os Estados Unidos começou isso após a Guerra do Vietnã, que é ruim você ir para a guerra convocando soldado. Isso gera instabilidade política interna, isso gera problemas com a população, cai popularidade. Os Estados Unidos sofreram uma grande instabilidade no período da Guerra do Vietnã por conta disso. As famílias não gostam de ver seus jovens sendo obrigados a irem morrer em conflitos muito longe de casa e que eles nem entendem exatamente o motivo. Pois bem, o Putin cria o Wagner como uma companhia para poder intervir em vários locais do mundo, como os Estados Unidos fazem com as empresas de segurança deles, e dá muito certo. O Wagner funciona muito bem como empresa mercenária. Eles intervêm no conflito da Síria, eles intervêm na África, eles intervêm numa série de locais. A Venezuela, aqui do lado, o Wagner está na Venezuela. Eles fazem a segurança particular do Maduro. Quem garante o Maduro no poder é o grupo Wagner. Chega a guerra da Ucrânia, e é aí que dá ruim, porque o Putin ignorou uma lição tão velha quanto Maquiavel. É uma lição de século. Não se luta a guerra com mercenários, a não ser que você não tenha opções. Não se traz mercenário para dentro de casa. Ele trouxe. Obviamente ia dar ruim. Começou a dar ruim porque, naturalmente, os mercenários do Prigozhin eram soldados profissionais, pagos, bem treinados, que tinham experiência em conflito. Já os soldados normais, regulares do exército russo,
não tinham experiência de conflito, eram soldados conscritos que estavam ali por obrigação, porque foram alistados, porque foram levados na marra, e o desempenho do Wagner era muito melhor. Isso começa a gerar atritos com a liderança tradicional do exército russo, muito particularmente com o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, que é um dos homens de confiança do Putin. O Prigozhin, como todo bandido, e um bandido que ficou muito, muito rico, vale lembrar, laranja do Putin, multibilionário. Há quem especule a fortuna do Putin na casa dos 500 bilhões de dólares, que é maior do que qualquer bilionário do mundo hoje, é maior do que o Elon Musk, é maior do que todo mundo. O Prigozhin era o laranja disso. Como um bandidinho sem categoria, sem informação, vindo da rua, dono de puteiro, ele começa a meter a boca no mundo, começa a dar entrevistas criticando o Shoigu, criticando o alto comando militar russo, descendo pau em todo mundo. A coisa vai num escalando. Inclusive teve conflitos entre tropas do Wagner e tropas russas no fronte. No fronte, começaram a brigar entre eles, esquecendo um pouco dos ucranianos e indo pro pau entre eles. Até que chega ao limite do dia 23 de junho, em que o Prigozhin acusa o exército russo de ter bombardeado um acampamento do Wagner, junta suas tropas e simplesmente invade a Rússia. Ele entra por Rostov-on-Don, que é na fronteira com a Ucrânia, toma o quartel-general de Rostov-on-Don e vai andando até praticamente as portas de Moscou. E aí também tem quase a certeza já na Rússia de que houve complacência do alto comando, especialmente o número 2, que era o número 2 até ontem, curiosamente. O Prigozhin morre ontem junto com o sócio dele, o Dmitry Uitkin, e ao mesmo tempo o Putin anuncia formalmente, já estava afastado desde a rebelião, a demissão do Sirotkin, que era o número 2 na liderança da invasão da Ucrânia. Era óbvio que o Putin não ia deixar de graça. Os russófilos na internet, Batista, eles tentaram uma narrativa, desde lá da rebelião do dia 23, que, não, isso é uma false flag, isso é uma psyop. Bicho, a natureza essencial da false flag, da psyop, é você não dizer que ela é uma false flag, uma psyop. É usada para confundir, você não faz o negócio para você ter que se explicar depois. Putin naturalmente saiu fragilizado da rebelião do dia 23. Por muito pouco o Wagner não tomou Moscou. Esteve muito perto de Moscou e sem grande resistência. Putin não ia deixar de graça, e como todos aqueles até hoje que de um modo ou de outro o traíram, o confrontaram, o Prigozhin pagou com a vida. Eu só acho que tem uma coisa faltando, e eu falei isso na minha live de ontem, Batista, essa é a grande pergunta, é a pergunta de $1 bilhão. O que dois líderes de uma tentativa de golpe de Estado estavam fazendo indo para Moscou? Prigozhin e o Uitkin, sendo donos do Wagner, sendo os operadores do Wagner, eles tentaram um golpe no dia 23. É muita autoconfiança. A impressão que me dá é que talvez a conspiração, aquela que deu na rebelião do dia 23, ainda não tenha terminado. Que eles estavam indo lá para tratar de alguma coisa, talvez até tentar novamente. Talvez uma nova rebelião. O último vídeo gravado pelo Prigozhin antes de morrer foi lá no Sahel, na África. Ele termina dizendo que vai fazer a Rússia grande novamente a partir do exterior. Isso é papo de quem está pensando em dar golpe ainda. Isso é papo de quem não desistiu. Então talvez tivesse algo já em andamento, que naturalmente a inteligência russa interceptou, conseguiram acompanhar os passos do Prigozhin e do Uitkin e pegaram os dois. Assunto encerrado para os dois. Resta ver agora o que o Putin vai fazer do grupo Wagner, que é uma peça importantíssima para a política externa russa. Deram vários golpes de Estado na África, cuidam da influência russa em vários locais do mundo. A Síria é o Wagner que está lá garantindo a segurança da ditadura do Bashar al-Assad ainda. Então, o Wagner é muito importante na política externa russa. Vamos ver qual a solução que o Putin vai dar, se ele vai dissolver, se ele vai criar, se ele vai mudar o nome, se ele vai nomear um novo comandante desse negócio. Vamos lembrar, o Wagner é dele, não era do Prigozhin e do Uitkin. Eles eram só os executivos. O dono se chama Vladimir Vladimirovich Putin, ele é o dono. Então você acha que provavelmente não vai ter aí uma rebelião do grupo? Sim, mercenários, Batista, os propagandistas do Wagner, cavaleiros galantes do século XXI lutando pelo mundo multipolar. É menos, gente, é um bando de mercenário que recebe para lutar como todo e qualquer mercenário. Vai chegar o novo patrão, vai dizer quanto é que vai pagar, que continua tudo igual, e eles vão lutar por quem pagar. É simples, como todo e qualquer mercenário em todos os tempos da história humana. Sempre foi assim e vai continuar sendo. E é por isso que Maquiavel diz que não é para ir pra guerra com essa galera, né? Ele dizia só usa se não tiver outra opção.